Ô Chico, olha, ontem talvez a notícia do dia, aliás, talvez não, né? Foi a notícia do dia, né? Pelo menos aqui na Bahia, foi o lançamento da pré-candidatura do, do ACM Neto, candidato da União Brasil, né, ao governo da Bahia, né? Agora pelo menos oficializado a pré-candidatura, não é a candidatura, é a pré-candidatura, lá no Centro de Convenções de Salvador. Esteve presente várias lideranças, né? O Bruno Reis, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, pela União Brasil. Você tinha lá também o José Carlos Araújo, apesar do PL, né, agora ser o partido do Bolsonaro, não ter mais a certeza de que o PL vai apoiar o ACM Neto, mas o José Carlos Araújo estava lá, né, o Paulo Souto, ex-governador, Paulo Aze, né, figuras do próprio Democratas, hoje União Brasil, Paulo César, aqui de Alagoinhas, também esteve por lá, pessoas da imprensa também estiveram, de Alagoinhas, o Wanderlei Soares, o Gilmar Pena, da co-irmã 93 FM, também estiveram presentes, né, o Luciano Bivar, né, o presidente nacional do partido, e algumas lideranças do PDT também estiveram por lá. O ACM Neto, né, iniciou inclusive o evento com o jingle reeditado, né, do ACM, aquele ACM Meu Amor, né, parece que será aí o jingle, né, de campanha do ACM Neto, né, aquela música, né, Você Se Lembra de Mim, né, inclusive cantado pelo próprio Jerônimo, não mudou nem o cantor, né, o ACM Neto, utilizando aí o jingle, né, do ACM Meu Amor, né. Começa aí o primeiro pré-candidato a governo do estado, pelo menos oficializado, Chico. Bom dia, Caio. Bom dia a todos os nossos queridos amigos que nos dão a honra e o prazer da audiência, seja aqui na nossa cidade, seja na nossa aprazível vizinha cidade de Catu, São Sebastião, enfim, de Salvador, aí até Sergipe, nós que vamos muito bem nas ondas da nossa querida Ouro Negro, para quem eu envio um abraço aos companheiros que nos dão a honra e nos ajudam também a fazer esse programa, e a minha reverência pessoal ao Dr. Luiz Moreira, nosso patrono. Caio, a política tem esse dom de mexer com tudo, né? Com a sociedade. E embora a gente ainda, ou o eleitor menos esclarecido, não ainda entenda perfeitamente como é que as ondas estão se situando, porque um partido que apoia o PT a nível nacional, aqui faz uma composição com a CM, desloca uma série de políticos que tentava fazer uma aliança mais à esquerda, e agora nós temos esse novo anúncio, né, de mais um partido que apoia o ACM Neto, né? Então a gente tem a impressão que aos poucos a configuração das eleições baianas vão aqui se confirmando, né? O ACM, que tem despontado e até o momento tem transitado na liderança das pesquisas que indicam a preferência dos baianos para o governo do estado, tem o seu caminho inicialmente asfaltado para que possa trafegar, e a gente não sabe se será assim até o final, mas a tendência natural é que as pesquisas terminem jogando no colo de ACM ou de quem estiver à frente aquelas pessoas que se acostumaram ao bem bom do que as indicações políticas demonstram estar mais próximo da vitória. Agora, Chico, me perdoe interromper, mas sobre essas pesquisas, né, pelo menos a última pesquisa, né, tem dado resultados bastante dúbios, né? A pesquisa da Paraná Pesquisas, que foi encomendada pelo Bahia Notícias, por exemplo, quando você coloca ali a pesquisa estimulada, né, coloca ali o ACM Neto praticamente ganhando no primeiro turno.
contra o Wagner. Quando se modifica e coloca-se os apoios, né, o Wagner ali junto com o Lula e o ACM Neto, independente, o bota ali com o Ciro Gomes, o Wagner ultrapassa o ACM Neto e passa a liderar as pesquisas. Então, assim, não há uma... Eu não sei qual seria a análise correta de uma pesquisa como essa, mas dá para perceber que a folga, né, que ora se vislumbra aí, a facilidade do ACM Neto, não é tão consenso assim diante das pesquisas, né? A gente sabe que vai ter uma vinculação nacional muito forte, embora o ACM Neto negue isso, que não haverá interferências externas, mas as pesquisas indicam o contrário, né? Que vai ter sim influências externas. O próprio João Roma, que ontem no jornal Estadão também já falou de sua candidatura, que agora é para valer também, o João Roma, embora ainda não oficializou, já citou que vai ser candidato a governo do Estado. Ele tem 3 a 4% das pesquisas, quando vincula o nome dele com o Bolsonaro, ele pula para 13%. Né? Então, é uma coisa complicada. O ACM Neto, ele retrocede, né, quando você vincula os nomes dos presidenciáveis com o governo. Ele sai de 50% vai para 30%. É algo a se pensar, né? Não, sem dúvida nenhuma, né? Se bem que pesquisas são indicações, né, cara? A gente, quem tem a prática da política na Bahia, quem milita na política na Bahia, ou até mesmo no Brasil, entende melhor, algumas vezes, como é que as coisas funcionam. Eu não sou um estudioso no assunto, mas já vi ser vendido aqui, muitas vezes, gato por lebre, né? Em diversas oportunidades. Por isso, pesquisas eu respeito, mas eu prefiro acreditar no que ouço, no que vejo, onde converso, como se comportam as pessoas. Então, o meu contato pessoal me diz muito mais do que pesquisa. Se você observar um histórico de pesquisas aí passada, você vai chegar a essa mesma conclusão. Há pessoas que já ganharam como sem dúvida e perderam como de fato. Né? Em algumas oportunidades, nós já vimos isso. E esse ano até me surpreende, cara, porque eu vejo institutos de pesquisa aí anunciando resultados e eu nunca ouvi falar nesses institutos de pesquisa, pelo menos 2 que recentemente eu ouvi falando de pesquisas presidenciais. Mas época de eleição, véspera de eleição, cara, sempre tem essas coisas, né? O bom é a gente esperar o andamento e o eleitor, aquele que se posiciona com quem está ganhando, não decide com quem ele acha que vai ganhar, não decide a eleição assim tão preliminarmente. Ele espera um pouquinho mais. Mas, enfim, vamos esperar para ver o que dá. Eu gostaria de aproveitar. Agora, Chico, antes da gente mudar de assunto, vai dar tempo, eu só queria chamar a atenção para algumas situações ocorridas ontem na convenção, que me chamaram muita atenção, e é um aspecto que preocupa na pré-candidatura do ACM Neto, que é o seguinte: o ACM Neto, ele prepara esse evento, ele não tem um vice definido, os partidos, alguns não ainda confirmaram o apoio, o PL provavelmente não vai, embora o José Carlos Araújo diga que se o PL não for para o DEM, né, o União Brasil, que ele muda para o PDT, mas para a ACM Neto não interessa a figura do José Carlos Araújo, ele não consegue voto para ele próprio para se eleger, o que interessa para o ACM Neto é tempo de TV, de propaganda que o PL tem, verdade é essa. Então, se o PL não se coliga com a União Brasil, você tem aí uma perda, né, muito grande para o ACM Neto. O Republicanos é outro partido que também ainda não confirmou o apoio ao ACM Neto. Né? Já surgiu aí, inclusive, informações até confirmadas pelo próprio Wagner, de que há conversas com republicanos. O Republicanos também a nível nacional está ali envolvido com Bolsonaro, e pode haver sim uma determinação da executiva nacional
para um apoio aqui na Bahia, né, ali PL, Republicanos, PTB, enfim, aqui na Bahia também, né, o ACM Neto, né, a presença, né, majoritária, né, no seu evento foram de pessoas já batidas da política baiana. Paulo Souto, né, que é ex-governador, perdeu 2 eleições para o Jacques Wagner, para o Rui Costa. Você teve ali o José Ronaldo, né, pessoas que tiveram aí derrotas eleitorais no estado da Bahia. Quer dizer, não há uma renovação expressiva do partido na Bahia para um discurso de renovação, que é o que prega o ACM Neto. Então você tem aí essa disparidade. E me chamou muita atenção o jingle da campanha dele, né? Utilizar o jingle do ACM original, né? O já falecido ACM, né? Que, na minha opinião, pegou muito mal, né? O próprio deu, inclusive, imagem para o PT, né, criticar. O Rosenberg Pinto falou que a reedição do jingle de ACM casa bem com o ACM Neto, né? O retrocesso. Quer dizer, ele não tem a capacidade, o ACM Neto, de colocar uma luz própria, né? Ele ainda vive com um resquício da popularidade que o avô tem na Bahia, e isso diferencia muito, por exemplo, do próprio ACM, né, que surgiu na política por méritos próprios, né, e o próprio filho do ACM, que sempre fez questão de desvincular a sua forma de fazer política da do pai. O ACM Neto vai na contramão disso aí, não consegue impor uma identidade própria, né, tenta, né, aí trazer à tona um certo sentimento de saudosismo do velho ACM, que também é uma contradição para um discurso de renovação, de novidade, que o ACM Neto tenta imprimir. Eu acho que o início da largada foi muito mal pensado, né, muito mal construído, e isso preocupa, porque a gente sempre se acostumou a ter na Bahia uma candidatura à direita, no carlismo, uma candidatura à esquerda, antes com o MDB, PMDB do Valdir Pires, depois com o PT, e hoje fica uma situação um tanto quanto diferente, né, na imagem da população, porque o ACM Neto renega a direita, né, e diz que nunca foi direita, que é uma centro-esquerda. Enfim, é um negócio extremamente complicado. Me parece que o ACM Neto lança a pré-candidatura, mas por exigência, né, dos seus correligionários, com medo de que ele desistisse, né, da campanha eleitoral como ele fez em 2018, do que propriamente dito por um plano já estabelecido de campanha. E a imagem que trouxe, né, da convenção do União Brasil, infelizmente, né, foi aí, eu acho que bastante nociva nesse início de largada aí do ACM Neto, né? O União Brasil e seus aliados controlam menos de 30% das prefeituras baianas. Eu diria até quase impossível alguém vencer uma eleição com menos de 30% das prefeituras baianas. O ACM Neto não vai ter perna e não tem apoio suficiente para isso. Se rende a alianças com figuras, né, de cunho duvidoso, encralacrados com a justiça, porque não tem espaço político na Bahia para se desenvolver. Aqui em Alagoas ele tem o Paulo César, né, que já está capengando aí com os processos judiciais, e Entre Rios é pior, Fernando Madeirol. Imagine só, né, o cara foi julgado pelo TCM e está sem poder concorrer à eleição. É uma coisa extremamente, assim, dificulta a vida do ACM Neto. Eu acho que o DEM hoje tem uma situação pior que tinha em 2018. Mas, né? Minha tendência seria concordar com você, Caio, se não visse pesquisas. As pesquisas parece que o eleitor tem ignorado boa parte dessas coisas. Aliás, a bem da verdade, o que é que a gente pode falar a respeito de alianças na Bahia? Certamente que quem tem a preocupação, quem lê, quem estuda política, sempre procura depurar esse fato. Mas se a gente observar os quadros formados e saindo dessa situação, que também é colocada por você a respeito do ACM Neto,
Seria mais dignificante sair de uma aliança dessa para fazer uma aliança com o PT? Em alguns momentos, a Semineto estendeu a mão para o Rui Costa. Né? É uma relação também muito dúbia, né? Essa relação do Assemineto com o petismo na Bahia. Me parece que o maior inimigo do Assemineto hoje é mais o Bolsonaro, embora esteja ali, entre aspas. Igual a Alagoinhas, parlamentar de oposição e participando de eventos da prefeitura. Tá uma confusão muito generalizada. Agora, como você fala, as pesquisas, o Chico, realmente indicam o ACM Neto, mas anteriormente também indicavam o Paulo Souto governador. O grande problema é que há muito tempo o PT vem perdendo nas grandes e médias cidades, mas tem tido votações expressivas no interior, nas pequenas cidades, é que tem dado a eleição para o PT na Bahia. Né? Justamente onde o PP e o PSD, aliados importantes do governador Rui Costa, tem ali, né, forte presença. Eu não sei se o ACM Neto terá capacidade de ter apoio, de ter perna para correr nesses municípios. São 417 municípios na Bahia, né, que o ACM teria ali que ter uma atuação forte, uma estrutura política forte para fazer contraponto ao petismo. E quanto menor a cidade, você sabe disso, maior a influência da máquina estatal sobre o eleitor, né? Mas esse aqui é o X da questão, a influência da máquina estatal quando chega lá. E se não chega, aí a gente ouve, você viaja, conversa em alguns lugares, há lugares aqui, pequenos lugares, onde você não tem conhecimento da existência do governo do Estado. Né? E aí, para mim, entra essa questão do apelo emocional, do chamar da evocação à ACM Avô, né? Em função do que deixou nessas tantas outras cidades. Enfim, o que eu quero deixar claro, Caio, é que não há ainda uma definição, e eu, inclusive, eu próprio, não me defini ainda nessa votação ao governo do Estado. Espero ver como ficará definitivamente o quadro eleitoral para que possa exercer a minha seleção, né? E certamente votar. Mas... Só para não dizer que não falamos das flores, Chico, né? Para a turma do governo, Rui Costa não ficar chateado, saiu a informação, inclusive, no dia de ontem, a chapa, né, do governo já estaria praticamente selada, né, com Jacques Wagner sendo o pré-candidato a governo, o Otto Filho viria como vice, o Senado ficaria com Rui Costa e o João Leão ficaria governando a Bahia por 9 meses e controlaria ali a Assembleia Legislativa. Né? Então, esse seria o acordo aí para manter a aliança, né, PT, PSD, PP. Há conversas a nível nacional do PP para entregar aí, se não ocorrer isso, se não ocorrer a entrega do governo do Estado ao PP, né, já há indicação da Executiva Nacional do PP, para que o João Leão ou aceite o Senado na chapa do ACM Neto, ou a depender também uma configuração aí na chapa do João Roma. Perfeito. A ACM Neto pode ter aí uma pedra no sapato, uma vez que o João Roma, né, que seria o candidato a governo da Bahia com o apoio do presidente Bolsonaro, está confirmando os bastidores que será sim candidato a governador da Bahia. Os bastidores não, ele deu entrevista ao Estadão, falou publicamente que vai ser candidato ao governo. Agora já é prática, só falta agora, Luciano, oficializar, né, ter o evento para confirmar, mas aos poucos está se afunilando a esse processo eleitoral. Mas se você veja bem, se 2 importantes players já decidiram a participação e com isso leva a reboque na composição da aliança, diversos partidos que são tradicionais aqui, a mim me parece que a João Roma resta pouca coisa nisso aí. Não obstante o apoio do presidente Bolsonaro, que de qualquer maneira tem força, deve ter mais força agora, depois que a PEC apresentada pelo governo e da votação maciça recebida, a PEC permite alteração na Constituição para que o governo possa pagar
dívidas de outros governos com um alívio, o que reforça o caixa governamental para efeito do Auxílio Brasil. Então, me parece que ainda assim há uma dificuldade do Roma em fazer composição no estado da Bahia. Isso está reservado, volto a repetir, na minha opinião, aos mais importantes players, que são exatamente o ACM Neto e o atual governo do estado. Mas é coisa para a gente ver mais para frente e ter certeza do que acontecerá, porque os políticos já diziam antes que eleição é como nuvem, né? Então a coisa parece de um jeito hoje, amanhã parece de outra maneira, e a gente espera um pouquinho mais para ver como isso se decidirá. Até lá as especulações são válidas, né, e necessárias para que a gente vá tentando entender esse quadro político. Eu gostaria apenas, cara, de fazer... Só um instantinho, Chico. O Renato, nossos entrevistados chegaram aí, o segurança mais uma vez atrasou. Abri lá o portão para o nosso querido Caboré e o Gessé Bico de Pena. Chico Reis. Pois é. Então, ontem, você falou no início do programa, Caio, a respeito da aprovação da PEC dos precatórios, né, que foi aprovada ontem pelo Senado e vai agora à sanção presidencial. Mas o que me surpreendeu mesmo foi o resultado das eleições lá no Senado, que é uma casa de resistência ao presidente da República. E a aprovação ontem foi por goleada, 64-13 no primeiro turno e 61-10 no segundo turno, né? Essa emenda... Não, o Gomes até comentava isso comigo ontem, né? O Gomes até para entrar na conversa, Gomes, sem vinheta mesmo, você já é da casa, não tem problema nenhum, mas o Gomes já me chamava a atenção, Chico, dessa votação, inclusive o PT, aliás, a bancada baiana, o Ângelo Coronel, o Wagner e o Otto votaram a favor da PEC dos precatórios. Pois é, e chama a atenção também, Gomes, fique à vontade para intervir, chama a atenção também a votação na Câmara dos Deputados, né? 312 a 144 na primeira votação e 323 a 172 na segunda votação. Isso dá uma tranquilidade enorme ao governo central para aprovar os seus projetos e encaminhar as suas intenções. Eu vejo dessa maneira. Não sei se o Gomes tem visto diferente isso. Olha, sem dúvida nenhuma, Chico. Bom dia, Bahia. Bom dia, minha querida... meus queridos amigos ouvintes, né, que nos ajudam a fazer no dia a dia esse programa. Um abraço para você, Caio, Luciano Reis, Carlos Davi, a você, meu professor. Eu gostaria de iniciar minha falação, Chico, falando a respeito do que Caio disse sobre renovação. Olhe bem, a falta de renovação é visível ao olharmos o Congresso, que mais me parece um abrigo de velhinhos, né? E aqui não vai nenhum preconceito contra os idosos, porque eu também já estou nessa fase, estou fechando dentro de alguns dias 6,5, né? E nós sabemos perfeitamente que existem velhos jovens e jovens velhos, ou seja, jovens que pensam de forma arcaica, atrasada, que colocam seus interesses acima de tudo, e às vezes algumas pessoas maduras, idosas, experientes, mas que têm boas intenções. Mas como eu tenho dito que o inferno e o cemitério está cheio de pessoas bem intencionadas, então esse exemplo a gente tem que guardar as devidas proporções. E para não dizer que não falei das flores, Chico, observando isso que você acaba de dizer, ontem nós vimos uma demonstração do Senado com um pré-acordo já definido para a Câmara dos Deputados, com relação a essa PEC, que o próprio PT, como o Caio já registrou aí, sem nenhum estardalhaço, a bancada acabou trabalhando, aprovando, não é? Aprovando mediante alguns acordos que foram feitos, justamente a aprovação da PEC, que vai possibilitar a partir de meados desse mês que já se pague os R$400. A exceção
que o PT, e nós sempre cobramos do PT, no passado sempre complicou, sempre foi o do contra o tempo inteiro, mas agora não foi o PT. Nesse quesito, o PT passou ileso, embora eu fique com a pulga atrás da orelha do que é que possa vir aí pela frente, Chico. Mas a grande exceção foi o PDT. O PDT, no qual os 3 senadores do PDT votaram contra, e as informações que nós temos é que a bancada do PDT toda na Câmara dos Deputados também vai ser contra, e não votaram contra o Bolsonaro, se bem que o Bolsonaro acaba por tabela, porque é o presidente, né, em exercício. Se fosse o Lula, seria ele; se fosse qualquer um outro, também levaria vantagem nisso, porque o seu governo acaba se autopromovendo, mas quem mais se beneficia com isso são os nossos irmãos que passam dificuldade e que estavam até sem conseguir pelo menos a sobrevivência através do pão de cada dia, embora ninguém seja porco para viver somente, Caio, de ração, mas o alimento... Agora tem uma notícia complicada aqui, viu, Gomes? Olha, a Câmara só deve votar as mudanças do Senado na PEC dos precatórios em 2022, viu? O Arthur Lira, já deu uma entrevista. É amanhã, cara. Não, 2022 depois do recesso, Chico. Ninguém vai votar em férias, rapaz. Até só depois do carnaval. Melhor dizer, para deixar mais claro. Eles fizeram um acordo, Caio. Quando eles acordam, as coisas se tornam completamente diferentes. E não fizeram o acordo da forma que era feita anteriormente, mas tem um viés muito parecido. Fizeram um acordo mediante negociação. E você sabe, quando a máquina negocia, o poder que ela acaba tendo, né? Então, eu diria que essa falação do presidente lá do Senado, é como diz um velho amigo e conhecido meu, é tertúlia flácida para apacentar bovino, ou seja, é conversa para boi dormir. Mas o que nós queríamos mesmo era registrar, Caio, esse fato para que as pessoas, os desavisados, né, que sempre intervêm quando nós falamos das coisas erradas aqui e que na maioria das vezes atinge o partido que eles defendem, os marginais que eles estão próximos, né? Nem todos são marginais. A gente tem que deixar muito claro isso, mas tem uma parcela significativa de políticos de partidos progressistas que tem uma prática que não é republicana, é criminosa, e eles envolvidos em vários processos, né? Esses processos não deixam que nós deixemos de falar a verdade. Então, eu estou dizendo tudo isso para confirmar que, quando houver qualquer informação, quando houver qualquer participação desses partidos que ultimamente têm sido contra o povo, favorável à comunidade, seja qual for o interesse, nós estaremos aqui para divulgar, porque o nosso compromisso é justamente com os fatos, nosso compromisso é com a verdade. Então, tudo aquilo que for expressão da verdade será anunciado por nós. Aquilo que não for, tranquilamente nós estaremos fazendo o contraponto e trazendo aqui, não a minha verdade, e trazendo aqui o que realmente é verdadeiro. Então, eu não sei se merece só um reconhecimento ou se merece parabéns por essa postura o Partido dos Trabalhadores, que a gente espera que ele possa continuar, né? Não, merece os parabéns, ô Gomes. Aí eu vou dizer, olha, oposição é dessa forma, é negociar. Mas se você não tem votos suficientes, e é aí que eu cobrei isso dos vereadores aqui de Alagoinhas, no caso do empréstimo de 50 milhões, era para ter sido feito isso aí que o PT fez, negociar. Pô, tem 18 milhões, entendeu? Que o governo não indica onde vai fazer a reforma. Você tem ali uma abertura para você colocar lá várias outras ruas. Olha, prefeito, beleza, quer aprovar 50 milhões agora? Eu quero mais essa rua, mais essa rua, mais essa rua, mais essa obra. Canal do Silva Jardim para terminar, entendeu? Tá alagando ali no Mangalô, resolva aqui. É isso que se faz, uma oposição produtiva. Não é do quanto pior, melhor, né? Vamos ser contra tudo, contra todos. Peraí. Aliás, a melhor fase do Brasil em termos de reforma foi quando o Luiz Eduardo Magalhães presidiu a Câmara dos Deputados, porque fazia esse tipo de situação. Você está entendendo? Caio,
Contanto que a negociação seja republicana, naturalmente nós vamos apoiar e principalmente a população na qual nós fazemos parte dela vai e nós vamos também nos beneficiarmos por tabela de coisas lícitas. Então é isso que o parlamentar, tanto faz municipal, estadual como federal, precisa compreender e ter habilidade para isso. Em Lagoinhas, eu falei ontem, você deve estar lembrado, nós temos uma dificuldade adicional, é que uma parcela dos vereadores que são neófitos, ou seja, de primeiro mandato, até eles adquirirem essa experiência que lhe dê a possibilidade de ter esse tipo de prática, aí vai um tempinho, até lá muitas críticas serão proferidas, muitas cobranças, e se eles não amadurecerem com as críticas e com as cobranças, fatalmente não vão ter futuro, ou melhor, o futuro poderá ser muito incerto. Ô, Caio, me permita, já que nós estamos aqui nesse bate-papo, porque anteontem, também, no meu entender, aconteceu um fato importantíssimo, né? Após quase 5 meses da indicação do presidente Jair Bolsonaro para a composição do Senado, o nome de André Mendonça foi aprovado, né? Anteontem. Falamos esse nome aqui. estava parado graças ao senador Davi Alcolumbre. Isso. E o que me chama a atenção também é a votação, cara. 47 votos a 32, né? O André Mendonça, que todos sabem, né? É protestante, é um religioso, né? Evangélico, né? Ele que é pós-graduado em Salamanca, uma famosa universidade. O currículo dele, Chico, se você fazer uma comparação com os atuais ministros, vence para muita gente. Currículo invejável. Capacidade e currículo tem para assumir o cargo. Eu achei, Caio, interessantíssimo, porque quase sempre, essa é uma visão minha, posso estar completamente enganado e peço para os ouvintes que professam a religião que me perdoem, mas me parece que os protestantes quase sempre são mais duros, mais rígidos nos seus conceitos, nas suas... Não, na defesa, né, da instituição família, né, na defesa, principalmente em temas como aborto, né, contra o aborto, contra... né, essa questão da obrigatoriedade sobre a religião de atender a certas determinações, como obrigação de casamento homossexual. Enfim, são temas, né, mais polêmicos, mas que eles têm uma defesa, né, que eles julgam, né, mais conservadores, digamos assim. Né? E exatamente por isso, Caio, me chamou a atenção, e eu gostaria de chamar a atenção de Gomes também, para uma frase de André Mendonça nesse propósito, né? Porque cobravam dele exatamente como ele ia se comportar em função da religião que ele professa, e ele respondeu o seguinte, veja que interessante, que curioso. Em casa, a Bíblia, no Supremo, a Constituição. Portanto, ele consagrou o livrinho, entre aspas, evidentemente, né, nesse fato e coloca as coisas nos seus devidos lugares. Não renuncia à sua fé, mas também não renuncia à disciplina, ao acatamento do que está contido no livro que orienta as posições aqui no Brasil, né? Eu achei isso muito interessante, porque nesse aspecto, o livrinho volta a ser a Bíblia do Supremo. Eu não sei se você se recorda de uma frase do senador da República, Otto Alencar, que na sabatina, inclusive, ele chegou a dizer que abaixo de Deus, aqui no Brasil, é o Supremo. São os semideuses da República. Rapaz, né? Abaixo de Deus, o Supremo não levou em nenhuma consideração o Executivo e o Legislativo, que, como ele coloca, estão abaixo
do Supremo, né? Contraditoriamente ao que proclama a Constituição, que diz lá no seu 2º artigo, os poderes são independentes e harmônicos, ou seja, estão no mesmo nível, mas o Otto Alencar já declarou completamente diferente do que eu leio e entendo, né? Não sei se o Gomes viu isso e participou, né? Mas eu, para finalizar essa parte aqui do Mendonça, ele disse outra frase também que, para mim, valeu bastante ter ouvido, ter escutado, né? Juiz não é defensor, nem acusador, nem investigador. Juiz é juiz, né? Eu achei um recado para esse misterioso, incrível, fantástico e extraordinário inquérito em que o Supremo julga, investiga, faz denúncia e executa a sentença. Enfim, o Supremo é o faz-tudo. Isso, Caio, só se vê no mais pleno e absoluto arbítrio, não no devido processo legal, que é o que defendeu o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu mandar um abraço aqui para